Oi, eu sou o Mozart, eu tenho 16 anos, enfim, eu tô aqui de novo e hoje eu vou falar sobre relacionamentos. Algo que é bastante falado hoje em dia, creio eu. Eu apenas quero ressaltar um pouco da minha visão sobre, quero falar sobre algumas coisas dele e enfim. Mas antes de eu falar sobre isso, eu queria ler um texto que eu escrevi há uns dias atrás. Enfim, é um texto que fala sobre alguns problemas da minha vida em questão a relacionamentos. Mas é isso. O grande problema da minha vida. O que fazer agora? Tipo, eu possivelmente amo uma pessoa, mas o que eu faço sabendo disso? Eu não posso arriscar em perder essa pessoa, principalmente essa em específica. Eu me pergunto por que sempre deu errado meus relacionamentos. Mas às vezes eu mesmo sei a resposta. O problema sou eu. De forma sincera, o problema sou eu. Eu sempre acabo afastando as pessoas de mim, por eu saber dos meus erros, pecados, pensamentos, inseguranças, traumas, coisas que não iriam agregar em um relacionamento. E principalmente não fariam ele durar. Então, para evitar confusões de sentimentos lá na frente, eu resolvo acabar com tudo no início do sentimento da pessoa. Por exemplo, uma garota começa a gostar de mim. Eu vou chamá-la de Maria. Maria começa a me seguir no Instagram, curte minhas coisas e começa a mandar mensagem. A gente vai se falando, e se ela for da minha escola, bairro ou enfim, a gente pode até se ver. Mas aí chega o dia da declaração, independente se esse momento for pessoalmente ou online. E ali eu percebo que a tal amizade que eu queria construir foi além. E é nesse momento que eu necessito dizer algo que não vá prejudicar na autoestima dela, na mente dela e na vida dela em geral. Mesmo se eu gostasse da Maria da mesma forma que ela gosta de mim, eu daria um jeito de desfazer este sentimento nela. Algo indolor, eu diria. Eu faria com que ela pensasse que o que ela sente por mim é uma carência, e logo passaria, deixando ela sempre acima de mim, para que ela não se sinta mal. Talvez eu esteja esquecendo de pensar em mim às vezes. Talvez eu tenha uma mania muito grande de me doar aos outros, mas sem precisar que alguém se doe para mim. Esse meu problema de me culpar por tantas coisas, tantos acontecimentos, vem sempre afastando pessoas de mim, principalmente na área amorosa da vida. E até mesmo se for apenas eu gostando de alguém, eu tento fazer este sentimento sumir, tratando como uma carência, em que todos os dias eu me cobro para pensar nisso, para ignorar este sentimento, e eu quase sempre consigo, mas não agora. Como assim? Talvez você se pergunte. Bom, eu acho que posso estar sentindo algo por alguém, e esse alguém, possivelmente, não gosta de mim. Mas e agora? Eu não posso perder essa pessoa, afastando ela da minha vida. Me desculpa por ser tão confuso e inseguro. Eu apenas queria amar alguém de novo, sem medos, sem receios, sem pensamentos inseguros ou ciúmes excessivos. Eu não mereço alguém, pelo menos não agora. Talvez um dia Deus me abençoe com uma mulher que esteja disposta a me ajudar, que esteja disposta a servir a Deus comigo. Um ajudando o outro. É um sonho que eu tenho, amar alguém como Deus amou e ama a igreja. Mas, será possível um mero humano ter tamanha capacidade de amar? Óbvio que não. Porém, continua sendo um sonho meu. Um relacionamento inocente, amando de forma inocente e recíproca, sem mãos bobas, não ficar se pegando. Apenas um carinho grande um pelo outro. Só que, no mundo em que me encontro, na geração em que me encontro, é bem difícil encontrar isso. Mas enfim, Deus sabe de tudo. Ele sabe o tempo certo para todas as coisas. Enfim, esse foi um texto escrito por mim. Nele eu tento falar, mesmo que seja pouco, sobre o que eu penso, o que passa em mim sobre o relacionamento, né? Como vocês puderam ver, eu citei que eu sempre acabo afastando as pessoas, o que é verdade. Sempre que eu gosto de alguém ou que alguém gosta de mim, de início eu tento pensar que é uma carência. Eu sempre tento pensar que é uma carência que eu tô sentindo, que logo vai passar. Ou se é apenas uma pessoa gostando de mim, eu tento, de alguma forma, afastar ela de mim. Por exemplo, eu faço amizade com uma pessoa, com uma garota, e eu vou falando com ela só que apenas com amizade. Eu não quero mais nada além disso. Eu só realmente queria uma amizade. Só que ela começa a sentir algo por mim. E eu não sou obrigado a responder os sentimentos dela de forma correspondida, né? De forma igual. Ninguém é obrigado a isso. E muitas vezes, o que é mais comum, eu nunca consigo dar a resposta que ela queria. Eu sempre acabo dizendo que não. Só que muitas vezes eu não tenho coragem de dizer que não. Então eu apenas vou me afastando aos poucos. Eu vou fazendo com que a pessoa tenha vontade de sair da minha vida, sem obrigar ela, entende? Eu apenas vou assim, eu vou dando alguns sinais de que eu tô sendo mais frio, de que eu tô dando uma afastada.
E eu faço isso de forma proposital. Eu sei que eu sou muito canalha em fazer isso. E desculpa, mas eu não tenho coragem de magoar uma pessoa de uma forma onde eu tenho que mandar um textão pra ela dizendo: me desculpa, mas eu não gosto de você. Enfim, coisas assim. O que eu sei que iria chatear a pessoa. Eu apenas prefiro que a pessoa vá embora da minha vida e não que eu vá embora da vida da pessoa. Eu não gosto de deixar a vida das pessoas, entende? Eu gosto de ficar ali. Mesmo se não for importante pra ela, eu gosto de ficar ali. Pra mim, eu tô acostumado a fazer isso. E eu já fiz isso inúmeras e inúmeras vezes. Tipo, eu realmente não consigo contar quantas vezes eu já fiz isso. Onde a pessoa começou a gostar de mim, eu dei uma forma dela se afastar de mim. Sem que eu tivesse que falar com ela, sem que eu tivesse que abrir o jogo. Claro, algumas vezes já aconteceram, de eu ter que mandar um texto ou algo assim. Só que geralmente a pessoa fica chateada. E eu não gosto disso. Eu sempre acabo fazendo isso. Praticamente sempre. Como eu disse, talvez eu esteja sentindo algo por alguém. Eu ainda tô meio indeciso e espero que talvez não seja verdade. Mas por que não? Bom, pra mim, relacionamento são grandes problemas hoje em dia. Principalmente, como eu falei, na geração que eu me encontro. É muito difícil tu achar alguém que queira um relacionamento recíproco. Claro, existem pessoas, muitas e muitas pessoas, só que também eu não me vejo na necessidade de ter alguém, de ter um relacionamento, entende? Pra mim, um relacionamento, nesse momento da minha vida, seria um grande problema. Algumas pessoas dizem que eu preciso para que eu consiga compreender algumas coisas, para que eu tenha mais amor, para que eu consiga ser mais feliz, porque querendo ou não, todos sabem que quando você tá com a pessoa que você ama, você acaba esquecendo todos os problemas em sua volta. Você acaba ficando feliz. Quando você tá com aquela pessoa, parece que todos os problemas somem. Parece que tudo fica calmo, entende? Parece que aquele oceano agitado com enormes ondas e você no seu simples barquinho, parece que quando aquela pessoa vai a bordo do seu barquinho, parece que o mar se acalma. Parece como se ela controlasse as ondas, entende? É como se todos os problemas, preocupações, ansiedades, pensamentos, medos, tudo sumisse quando tu tá com aquela pessoa. Isso acontecia antigamente quando eu amava alguém. Quando eu tava com ela, tudo sumia. Só que também depois eu acabei ficando destruído. Onde eu não tinha mais aquele mar calmo. Onde a minha mente estava sempre no mar agitado. E, bom, como eu falei, eu já amei alguém. E o meu maior problema naquela época foi ter me entregado de forma inteira. Eu fui de cabeça, mergulhei de cabeça naquele relacionamento. E um dos piores erros que alguém pode ter é se relacionar cedo, tipo, bem cedo. Claro, pra mim não tem uma idade específica pra te querer um relacionamento. O que importa é a tua maturidade, a tua idade mental. Claro, também não vou dizer pra uma criança de 11, 10 anos procurar um relacionamento. Mas eu digo assim, todos sabem quando for a hora certa. Entende? E isso depende muito, isso vai muito da mentalidade de cada um, do jeito que cada um pensa, das pessoas que ela convive, das coisas que ela faz da vida, das atitudes dela. Tudo depende disso, entende? Bom, eu sempre tento pensar que o relacionamento pra mim, ele seria um problema e que eu não tenho a maturidade suficiente, que eu não tenho a condição de vida o suficiente, que eu não tenho a vontade o suficiente de amar alguém, de estar em um relacionamento. Parece que eu não tenho mais aquele anseio de ter alguém igual antes. Antigamente, nossa, eu queria alguém por tudo, assim. Nossa, não, eu quero muito alguém, eu quero amar, eu quero namorar, não sei o quê. E eu não sei por que eu pensava aquilo. Eu fui lá, eu amei, eu me entreguei e acabou, entende? E quando acabou, eu fui totalmente destruído por dentro. Totalmente. E até hoje, às vezes eu vou andando no tal caminho da vida de uma forma mais filosófica, digamos assim. Eu vou andando no caminho da vida e encontro algum pedaço meu por aí. E aí eu vou juntando aqueles cacos de vidro. Até que algum dia eu consiga montar o tal vaso novamente. E, enfim,
Eu penso mais dessa maneira, né? Que o relacionamento ele é uma carência pra mim, sabe? Que o que eu sinto por alguém ele é uma carência. E eu tento tirar isso de mim. Só que não pensa isso, entendeu? Tipo, se permita sentir, se permita amar e não tenha medo da rejeição. Eu sempre tive medo e ainda tenho. Eu tenho que largar esse medo e tentar, entende? Porque tem coisas na vida onde você tem que passar por experiências. Tem coisas que você tem que passar, tipo, por obrigação, para você aprender a viver. Se você apenas se trancar, se privar de sentimentos, você nunca vai saber quando for a pessoa certa. E se for a pessoa certa, possivelmente você não vai conseguir amar ela, porque você se privou a tantas coisas antigamente que você não vai conseguir amar essa pessoa. Você não vai conseguir dar o valor que ela precisa, entende? E mesmo se não for a pessoa certa, você tem que se abrir, você tem que deixar sentir, entende? Para que você consiga ter pelo menos a experiência. Talvez você pense, mas para que eu vou amar alguém? Para que eu vou colocar minha sanidade mental em jogo por uma experiência? Eu também penso assim. Só que muitas vezes nós devemos nos arriscar e ver se vai dar certo, entende? É a mesma coisa um jogo de aposta. Tu coloca o teu dinheiro ali e vê se vai dar certo, sabe? É a mesma coisa que um relacionamento. Muitas vezes é um jogo de aposta, onde você não sabe se vai dar certo ou não. Você apenas vai com fé que vai dar certo. Por exemplo, um jogo de aposta, tu aposta o teu dinheiro com fé que tu vai sair ganhando. Com fé que vai dar certo aquilo aí, que tu vai sair rico daquele lugar. Mas muitas vezes não, entende? E o relacionamento ele funciona da mesma forma. Muitas vezes tu quer colocar todo o teu amor, todo o teu anseio, a tua paixão, o teu carinho, tu quer colocar tudo em cima daquele relacionamento. E no fim acaba. Eu acho que o que eu posso dizer pra ti é: se permita amar, se permita sentir, mas não entrega o teu corpo e a tua alma, sabe? Ama a pessoa, dá um carinho, sabe? Dá um amor cortês pra ela. Enfim, ame essa pessoa. Só que não se entrega, tá bom? Tipo, porque afinal de tudo, no fim de tudo, quem você mais vai precisar é você mesmo. Quem mais vai precisar de você é você mesmo, entende? Não há mais ninguém nesse mundo que precise tanto de você quanto você. Porque todos nós, um dia iremos morrer. E quando nós vamos morrer, possivelmente vamos morrer sozinhos. E claro, talvez fisicamente, talvez estejam várias pessoas contigo no momento. Por exemplo, se você morrer num hospital, talvez tenha mais pessoas com você, mas o normal hoje em dia são as pessoas morrerem sozinhas. E possivelmente talvez aconteça com você. Então, o que eu digo é: se permita amar, se permita sentir, só que se valoriza, entende? Sempre se valorize. Existem os relacionamentos tóxicos, as dependências emocionais, onde a pessoa ela pensa muito sobre: nossa, não, eu preciso dessa pessoa pra mim, eu não consigo viver sem ela, não dá. Mas volta no tempo, entende? Volta um pouquinho no tempo. Há poucos meses, dias, semanas, alguns anos, tu vivia sem essa pessoa tranquilamente. Você nem sabia da existência dela. Só que, claro, ela veio em um momento importante pra ti e ela meio que te deu a luz. Ela fosse como se tu tivesse nascido de novo, onde ela abriu os teus olhos ou te cegou, né? Porque o amor, querendo ou não, ele praticamente tem o mesmo efeito de uma droga, onde ele cega a pessoa também. Então, muitas vezes a paixão, ela pode ser algo incrível pra você, só que enquanto você está vivendo aquilo, ela é algo incrível. Mas depois, você apenas vê quem realmente a pessoa era, ou vê o que você realmente estava sentindo. O certo mesmo, o bom, é sentir amor e não paixão. Porque o amor, ele não é aquilo perfeito. O amor não é perfeito. O amor, ele é cheio de erros. Por isso que o amor é tão incrível. Entende? Justamente por ele não ser perfeito, por ele ser cheio de erros e buracos, enfim, e brechas, justamente por isso, por ele ser tão errado, que o torna tão incrível. É isso que eu quero dizer, entende?
Talvez eu falando aqui tenha ficado meio confuso. Um resumo é que a paixão, ela esconde as imperfeições e você vê a pessoa como um anjo, como um ser perfeito. Porém, o amor, ele mostra tudo de errado que tem na pessoa. E você continua amando ela, você segue amando ela com todas as forças, porque você não se importa com os erros dela, você não se importa com as imperfeições, entende? Ela tá ali e você ama aquela pessoa. O amor muitas vezes nem se trata de um relacionamento, eu digo namoro, entende? O amor, ele se resume a amizades, a um carinho. Eu amo meus amigos, eu amo minhas amigas, e eu não iria trocar eles por nada, entende? Eu tenho amigos que eu quero levar pra vida inteira, e eu creio que você também tem, ou terá, né? E, enfim, eu acho que o que eu digo é isso, entende? Se permita sentir, se permita amar, mas nunca se entregue totalmente, pelo menos não de início, tá bom? Se valorize. Lembre sempre de quem você é. E não mude por uma pessoa. Mude por você mesmo. No último vídeo, muitas pessoas pensam que conseguem sozinhas, que conseguem vencer tudo sozinhas. Mas não, muitas vezes você precisa de ajuda. E se permita aceitar ajuda, se permita sentir, se permita amar. Mas sempre se valorize, tá bom? E sempre amarem, intensamente, tá bom? Só não se entreguem totalmente. Pode ser um pouquinho. Só não passa do limite, tá bom? Sempre deixa um pouco de amor pra você mesmo. Pra um amor onde, se aquela pessoa for embora, você ainda vai ter amor pra si mesmo. E aprenda a se amar, tá bom? Aprenda a se amar. Pode ser difícil no começo ou em quase todo o trajeto, mas tenta se amar, tá bom? Vai se cuidando, vê o que, nossa, eu não gosto disso, não gosto disso, não gosto daquilo. Calma, respira. Tenta procurar o lado bom em você. Primeiro isso. E depois tu tenta tratar das tuas imperfeições, digamos assim. Porque assim, tem uma frase, mesmo na sua melhor versão, você seria insuficiente para a pessoa errada. Porém, até na sua pior versão, você seria perfeito para a pessoa certa. Então tudo se resume à pessoa certa, à pessoa errada. As pessoas erradas, elas podem vir como uma experiência, como um sopro, como alguém onde diga, você deve seguir esse caminho, você não deve aceitar isso, esse é o amor que tu tem que aceitar para si mesmo. E muitas vezes são grandes experiências que temos na vida, são pessoas que cruzam o nosso caminho e não vão junto com a gente, elas não vão caminhar o caminho da vida junto com a gente, tá tudo bem. Acontece que muitas pessoas elas vêm pra nossa vida, mas elas vêm pra irem embora. E tá tudo bem, pessoas vêm e vão, e é normal isso. Muitas pessoas que estão hoje na sua vida, daqui a um mês talvez não vão estar mais, entende? Amizades suas que hoje você considera as melhores coisas, os melhores amigos, os mais próximos, os mais íntimos, os que sabem de tudo sobre você, daqui a alguns anos, possivelmente eles não vão estar nem ligando pra você, talvez nem lembre do seu nome, talvez você nem lembre deles também. E tá tudo bem, a vida ela funciona assim. Muitas vezes nós temos que ter experiências ruins, nós temos que passar por coisas ruins para que a gente possa crescer, para que a gente possa aprender. Lembre que talvez você tenha passado por isso, ou viu alguma coisa assim, que quando a gente era criança, sempre tinha aquela de... filho, não vai em tal lugar, filho, não faz isso, filho, não encosta nessa tomada, tu vai tomar choque, filho, não faz isso que tu vai se machucar. E a gente era teimoso, a gente ia lá e fazia. Filho, não sobe nesse lugar, tu vai cair. E a gente ia lá e subia. E aí, de início, eles até tiravam a gente de perto daqueles lugares, até nos ajudavam a se salvar, digamos assim. Só que depois chega uma hora onde a gente insiste tanto em que nossos pais, ou responsáveis, eles só deixavam a gente. Aí chegava uma pessoa e perguntava, tá, tu não vai ajudar teu filho? Eu já avisei tanto. Ele tem que tomar o choque agora daquela tomada para aprender. Ele tem que cair ali para ele aprender. Entende? Então muitas vezes a gente tem que se machucar para conseguir aprender. A gente pode muito bem aprender a base do amor. E o que seria aprender a base do amor?
É como se tu insiste em subir em cima de um lugar alto. E os teus pais sempre dizem, filho, não sobe aí, tu vai cair. Só que, de a primeira frase deles, tu desce e ignora aquele lugar. Tudo bem, tu aprendeu, tu vai cair, tu vai se machucar, não tem por que eu ir ali. Só que também tem aprender pela dor. Ah, mas o que seria aprender pela dor? Tu sobe nesse lugar alto. Filho, desce daí, tu vai cair, tu ignora. Filho, desce daí, tu vai cair, tu ignora. Aí teus pais vão lá e te tiram daquele lugar alto. Fala, não sobe ali, tu pode cair, tu pode se machucar, tu vai chorar, tu vai sentir dor. E tu fala, ah, tá bom. Eles viram as costas e tu sobe naquele lugar de novo. Teus pais vão lá, te avisam, e tu ignora. Teus pais simplesmente falam, não, ele vai ter que aprender da forma ruim mesmo. E aí tu toma um descuido e cai. Tu bate a cabeça, tu bate alguma parte do corpo e dói. Tu começa a chorar. E isso funciona com a vida inteira. A vida inteira é assim. E o normal hoje em dia, por sermos teimosos, é aprender com a dor. Então nós teremos que passar por relacionamentos ruins, por experiências ruins, para que a gente possa aprender, para que a gente possa ser moldado. Como eu disse, vão ter vezes onde talvez você passe por relacionamentos e por experiências onde te ensinem de forma ruim a não aceitar um amor específico. Ah, você tem que aceitar um amor acima desse aqui, porque eu não consegui te amar da forma que eu queria, da forma que você merecia. O meu amor, ele não foi suficiente para você. E você, na hora, você vai chorar porque você queria o amor daquela pessoa, mas não era o suficiente para você. Talvez você pense, não, mas não tem isso. Qualquer amor é suficiente para mim. O que acontece é que o meu amor não é suficiente para alguém. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Entende? Pode existir sim um amor suficiente para você e um amor que não é suficiente, onde você merece mais, tá bom? Então, por isso eu digo, procure sempre se valorizar. Sempre veja o seu valor atrás de tudo, tá bom? E é isso. Eu acho que não tem muito o que eu falar. Eu acho que é mais isso. Esse vídeo é um vídeo mais longo também, né? E, enfim, eu vou tentar cortar bastante dele, onde eu posso deixar ele mais curto, né? Mas o assunto que eu queria falar era isso, né? Teria mais coisas, bem mais coisas, mas eu não posso fazer nada quanto a isso, né? Quem sabe eu falo isso em um próximo vídeo. Mas que Deus abençoe vocês, muito obrigado por tudo, obrigado pelos comentários. Eu amei ler cada comentário, responder cada comentário, eu gostei muito. E eu espero que vocês possam me acompanhar nessa nova jornada da minha vida, né? Gravando vídeos, enfim. Mas muito obrigado. Até mais. Tchau.